Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal Detetive TJ. Muitos apóstatas dizem que não precisamos fazer parte de um grupo organizado para servir a Deus, mas na verdade estão dizendo com isso que não querem compromisso e preferem adorar a Deus cada um do seu jeito. Mas será que as Escrituras apoiam esse espírito de independência? Vamos considerar esses 3 pontos. Será que os cristãos dos tempos apostólicos tinham um corpo governante? Será que eram até certo ponto uma organização? O que diz certa igreja evangélica sobre esse assunto? Analise as seguintes passagens bíblicas. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Atos 8:1. Pense, quando surgiu uma grande perseguição naquele tempo, porque todos os discípulos foram espalhados para todo lado, menos os apóstolos. Será que eram eles que comandavam a obra daquele tempo? A resposta vem nesse texto bíblico. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Atos 8:14. Notem que eles enviavam discípulos para ajudar as congregações, eles administravam a obra. Era realmente tudo organizado. Mas talvez você diga, um único texto não prova nada. Ah é? Então vamos lá. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Atos 11:22. Mais uma vez é citado que o corpo de apóstolos que ficavam em Jerusalém continuavam administrando a obra. Quer mais provas bíblicas que o corpo de apóstolos governavam a obra? Vamos lá. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa desta questão. Atos 15:2. Não sei se perceberam, quando surgiu uma questão importante sobre doutrina a ser resolvida, o que os discípulos fizeram? Será que foram cada um para sua casa e abriram cada um a sua igreja? Não, foram até o corpo de ancião de Jerusalém para que eles resolvessem a questão. Isso é irrefutável. Existia sim um corpo de homens que governava a obra naquele tempo. Agora talvez você esteja pensando, os discípulos eram submissos àqueles que governavam desde Jerusalém? Paulo ordenou que deveriam. Leiam. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 13:17. Prestem atenção nisso que vou falar. Pergunte a um apóstata quem são os homens a quem devemos submissão na congregação. Pergunte. Visto que cada apóstata quer adorar a Deus do seu próprio jeito, não vão te responder isso. Olha só como eles eram submissos ao corpo de Jerusalém. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos, para serem observadas, as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Atos 16:4. Imagine um apóstata dos dias de hoje vivendo naqueles dias. Ele diria: eu não sigo orientações de homens, não sou submisso a nada, apenas Jesus. Parece piada, mas é exatamente assim que agiriam. Fica claro que todos os discípulos tinham que obedecer àquele grupo de homens que governava a obra. É bíblico o fato de haver uma estrutura organizacional já naquele tempo. Ninguém pode negar isso. Os textos são claros. Mas infelizmente nossos opositores portadores de analfabetismo funcional teimam em dizer que não havia um corpo governante centralizado que orientava os discípulos. Mas como vimos, isso não é verdade. Apóstatas ainda citam Gálatas 1:17-19, onde menciona que Paulo só foi a Jerusalém apenas 3 anos depois de sua conversão, e ainda assim encontrou apenas um apóstolo. Mas eles simplesmente esquecem de algo importante. Como mencionado em Atos 8:14, havia se levantado grande perseguição contra os apóstolos de Jerusalém. Seria muita mancada se durante essa perseguição ficassem todos juntos. Mas como o texto diz, os apóstolos não foram espalhados, apenas não deram bandeira.
É que os opositores não possuem capacidade mental de entender isso. O fato de Paulo não ter encontrado os outros não significa que não estavam na dianteira da obra. Fazer tal afirmação é uma grande falácia. Mas qual será o motivo que opositores negam o fato de que havia um corpo governante? A cada dia que passa, mais pessoas estão abandonando as igrejas evangélicas e se tornando desigrejados, assim são chamados os adoradores que não vão a templos. Quando essa recusa vem deles, entendemos que é uma desculpa esfarrapada. Mas e quando essa crítica vem de evangélicos como, por exemplo, a Assembleia de Deus? Será que a Assembleia de Deus diz algo sobre esse assunto de organização e corpo governante? Atenção! Se você é evangélico e gosta de demonizar a palavra organização por causa das TJs, senta para não cair. A regra de fé da Igreja Assembleia de Deus diz. O livro Regra de Fé da Igreja Assembleia de Deus, a maior igreja evangélica do Brasil, diz que eles são uma organização e até mesmo possuem um corpo governamental, sim, um corpo governante. Cremos que existe hierarquia no céu e na terra e também na igreja, pois todos nós estamos sob autoridade, todos nós prestamos conta a alguém, a autoridade. A forma de governo da igreja é bíblica e define quem exerce autoridade no que diz respeito ao serviço do culto coletivo e às questões doutrinárias e administrativas. Notem que o que eles afirmam aqui é o que realmente a Bíblia ensina. A estrutura da igreja é uma hierarquia com graus de autoridades e que devemos estar submissos a essas autoridades. O livro ainda diz que essa forma de governo é bíblica e que possui autoridade em questões doutrinárias e administrativas. Sim, nessa publicação que deveria servir de regra de fé afirma que a igreja possui uma forma de governo com uma autoridade maior. Ou seja, corpo governante. Você ainda não se convenceu que eles são uma organização? Então sua dúvida acaba agora. Organização. A igreja é um organismo vivo que gera vida, considerando a sua natureza espiritual, e ao mesmo tempo, uma organização. As primeiras comunidades de cristãos possuíam estrutura organizacional, ainda que bastante rudimentar. Há inúmeras evidências disso no Novo Testamento. A partir daqui eles vão citar como prova praticamente os mesmos textos que citamos. Resumindo, nossos opositores afirmam que os cristãos precisam ser uma organização com um corpo governante, e que isso é bíblico, pois seguem o exemplo dos primeiros cristãos. Você ficou surpreendido com esse ensino da Assembleia de Deus? Não fique, porque embora ensinem que ser uma organização e ter um corpo governante seja bíblico, na prática não conseguem seguir esse exemplo. A Assembleia de Deus tem centenas de divisões por questões políticas e doutrinárias. Será que o Espírito Santo conduz cada uma delas a uma verdade diferente? Portanto, não caia na lábia desses hipócritas que usam mentiras e meias-verdades para derrubar sua fé. A intenção deles é fazer com que a palavra organização seja demonizada e rejeitada. Eles querem te passar a ideia de que você pode adorar a Deus do seu jeito, exatamente do seu jeito. Por isso, cada apóstata tem sua própria opinião do que é moralmente aceito ou não. Sobre conduta de moral, cada um tem sua própria opinião. O apóstata se engana pensando que Jesus é conivente com todo tipo de imoralidade, por isso não obedecem àqueles que estão na dianteira. Não dê margem ao diabo, evite o engano dos apóstatas. Espero ter ajudado e logo faremos mais vídeos. Até mais!